Oiê! Para você que já está aqui com a gente no canal há muito tempo, você já deve ter reparado que a gente não fala só sobre lixo, né? Na verdade, menos um lixo é um conceito, é um estilo de vida, é uma filosofia para a gente repensar o nosso consumo. Porque o lixo ele é só resultado da forma como a gente consome, do que a gente consome e da forma como a sociedade está organizada e o quanto nós, como consumidores, exigimos pouco das empresas e dos governos, né, em relação à gestão dos resíduos e a responsabilidade do que eles colocam por aí. Mas o lixo também está muito ligado aos valores da sociedade, porque a gente consome da forma como a gente consome por conta dos valores da sociedade. Muitas das coisas que a gente não compra porque a gente de fato precisa. Afinal, ninguém precisa de 17 calças jeans. A gente precisa de uma, e olhe lá. Mas a gente tem 2, 3, 5, 17, 20 no nosso armário. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente vale mais pelo que a gente tem do que pelo que a gente é. A gente ainda acha que pra gente ser aceito, a gente tem que ter alguma coisa. A bolsa da moda, o sapato do fulano de tal. Então, muitas das nossas decisões de consumo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, são relacionadas aos impulsos que a gente recebe, sendo essa mídia propaganda, revista, televisão, filme, Instagram. Quem a gente segue diz muito sobre quem a gente é. Diz muito sobre como inconscientemente ou no nosso subconsciente a gente vai querer ter alguma coisa, que muitas vezes vai deixar a gente endividado e vai fazer com que a gente fique doente, porque a gente está trabalhando numa coisa que a gente detesta, só para pagar contas de coisas que a gente não precisa. E essa é mais ou menos a lógica da sociedade capitalista. Criar desejos de coisas que a gente não precisa para que a gente tenha que comprar coisas e assim a gente venda a nossa energia, o nosso tempo para uma empresa que a gente não acredita, para um trabalho que a gente não gosta, aturando chefes que a gente acha, muitas vezes, pessoas desprezíveis e que fazem com que a gente tenha várias doenças, depressão, ansiedade, câncer, etc, burnouts, para comprar coisas. E aí eu fico pensando, por que a gente quer comprar tantas coisas? Por que a gente quer ter 17 calças jeans? Por que não basta uma? Por que a gente quer estocar comida? Por que a gente quer ter casas tão grandes para ter um monte de coisa? Eu lembro que quando eu estava gravando Menos é Demais, eu apresentei esse programa há um ano, né, a primeira temporada, eu fui na casa de uma pessoa, de uma senhora, que tinha 3 máquinas de lavar. Uma estava quebrada e ficou lá encostada, e ela usava para guardar coisa dentro. A outra estava funcionando e a outra também estava funcionando desligada num canto. Eu perguntei, por que você tem 3 máquinas de lavar? Ah, porque uma quebrou e a outra é para eu usar no caso dessa quebrar. Eu não sei quanto vocês, mas a minha máquina de lavar, a antiga, antes dela quebrar de vez e não ter mais como resolver o problema, que ela estava muito velha, ela quebrou, sei lá, 2, 3 vezes ao longo de uma vida útil inteira. A minha nova nunca quebrou. E eu tenho há 7 anos, sei lá, muito tempo. Aí eu fico pensando, por que uma pessoa vai estocar uma máquina de lavar? Será que não tem lavanderia onde ela mora? Claro que tem, porque ela morava em São Paulo. Mas é o mindset, a forma como a gente pensa que está por trás disso. A gente vibra na escassez o tempo inteiro. O que é vibrar na escassez? O que é pensar sobre a lógica da escassez? É pensar que vai faltar. Vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar tempo. A gente está sempre focado no que vai faltar. E aí, por isso, a gente acha que a gente tem que acumular. Então, a gente vive a vida inteira para acumular dinheiro para nossa aposentadoria. A gente trabalha para acumular coisas porque a gente precisa ter. A gente acumula comida e muitas vezes essa comida estraga na nossa casa. A gente direciona a nossa vida, muitas vezes, pela lógica da escassez. Que é essa lógica que acredita que não tem para todo mundo, que vai faltar. Quando, na verdade, a gente deveria estar olhando para o paradigma da abundância. Começando pela comida, por exemplo. Absolutamente todas as pesquisas já feitas e relatórios da ONU mostram que a comida hoje no mundo daria para alimentar 9,5 bilhões de pessoas, eu acho. A gente tem 7,5. A fome não é causada pela falta de comida, não é pela escassez. Não falta comida, a comida está mal distribuída por conta de interesses econômicos. Ainda hoje as indústrias queimam grãos quando a safra é muito grande, porque vai ficar barato demais. Então é melhor a gente queimar e incinerar a comida para a gente ganhar mais dinheiro. Essa é a lógica da indústria. Ainda hoje, a gente vê marcas queimando coleções de roupa porque a estampa sobrou e não quer que as pessoas mais pobres tenham acesso àquela estampa, porque senão aquilo vai fazer com que a marca seja menos valorizada. A gente ainda direciona os nossos esforços sem olhar para a abundância que é o planeta. Sem olhar para o fato de que a gente pode regenerar qualquer terra é regenerável. Que
que a gente pode plantar água, a agrofloresta já fala sobre isso. O que é a abundância? É a gente ter acesso na hora que a gente precisa. É diferente da posse. É diferente da gente querer ter um monte de coisa. A lógica da abundância é uma máxima, uma filosofia de vida que entende que quando a gente está vibrando na abundância, como a gente não direciona o nosso pensamento e a nossa forma de ver o mundo para o fato de que vai faltar, a gente direciona para que tem para todo mundo e vai chegar na gente o que a gente precisa no momento que a gente precisa, chega na gente no momento o que a gente precisa no momento que a gente precisa. A lógica da abundância, ela vem de um lugar que não é essa mente poluída por tantas mensagens de apocalipse. Se você vibra que as coisas vão acontecer quando você precisa que aconteçam, elas vão acontecer. Mas não quando você precisa no racional. Não é assim, eu preciso ter 17 calças jeans, então na abundância eu vou ter. Não é. É um outro paradigma. É um paradigma do acesso. O paradigma da abundância, ele tem a ver com você ter as suas necessidades reais, as necessidades do coração, supridas quando você precisa. E as necessidades da matéria também supridas quando você precisa. Nesse caso, é menos sobre estocar e mais sobre ter acesso na hora que você precisa. Uma distribuição melhor das coisas para todo mundo. Você tem uma distribuição melhor dos recursos da natureza para que eles gerem sempre abundância. Se a gente sabe que tem comida suficiente para alimentar mais de 9 bilhões de pessoas sendo produzida hoje no mundo, por que a gente ainda tem fome? Porque a nossa sociedade ainda está direcionada para a lógica da escassez. E como é que a gente vê isso se manifestando no nosso dia a dia? A gente vendendo nossa alma e o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, para trabalhar e fazer esse pacto com o diabo, com a energia do dinheiro. O diabo aqui não tem nenhuma conotação religiosa, tá, gente? É uma maneira da gente... é uma figura de linguagem pra gente mostrar, pra falar sobre que tipo de acordos a gente tá hoje disposto a fazer com a minha saúde, com o meu bem-estar, com o tempo com a minha família, pra ter coisas que eu não preciso. Eu desafio você a abrir o teu armário e das suas roupas você olhar para de fato o que você precisa. Eu desafio você a fazer o desafio de um look por uma semana, ficar uma semana usando a mesma roupa, para você repensar, por exemplo, o seu consumo de roupa. Eu desafio você a fazer uma compra no supermercado só daquilo que você de fato vai consumir, para que nada estrague e você não tenha desperdício de alimento. Isso é o paradigma da abundância, é o paradigma de uma nova distribuição de renda, é o paradigma de entender que a Terra hoje ela tem capacidade sim de produzir recursos para que todos vivam bem, para que todo mundo tenha acesso à água limpa, para que todo mundo tenha acesso à comida. Só que para isso, a gente vai ter que mudar algumas coisas na sociedade. Para isso, a gente vai ter que mudar o fato de que, se eu não me engano, 26 famílias no mundo têm uma renda equivalente a 4,5 bilhões de pessoas. Um sistema assim não pode dar certo. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar você abrir mão da criatividade, do seu propósito de vida, da sua missão aqui para trabalhar no mercado financeiro, por exemplo. Porque, desculpa, gente, ninguém tem como propósito de vida trabalhar no mercado financeiro. Um mercado que só fomenta essa lógica. Ninguém tem como missão de vida e propósito ser rico. Isso não é missão de vida e não é propósito. Propósito tem a ver sobre como a gente vive nesse plano, nesse planeta aqui que a gente está, de uma maneira transpessoal. Ou seja, olhando para os interesses do coletivo. A abundância tem a ver com a gente entender que somos indivíduos vivendo no coletivo. A gente não conhece nem os vizinhos do nosso prédio. A gente vive no mundo de uma forma achando, numa ilusão da separação, achando que a gente está separado do outro, achando que a gente está separado da natureza e que a gente pode usar a natureza como recurso. Mas é uma lógica que foi criada só para fazer essa engrenagem do hamster rodar. Só para fazer com que 7 empresas no mundo dominem o mercado de alimentos mundial. 26 famílias ou 23 famílias sejam donas de uma fortuna maior do que quase equivalente à metade da população. Essa conta não fecha, porque essa conta exemplifica o paradigma da escassez. E enquanto a gente tiver essa forma de pensar do acúmulo, a gente está completamente desconectado da regeneração do planeta. Passa por a gente entender, de fato, que a gente divide essa casa com outras espécies e que por uma questão ética a gente tem o dever de respeitar a vida dessas outras espécies. Elas não estão aqui para servir a gente, assim como as outras pessoas não estão aqui para servir a gente. A gente está aqui para que todos os seres sejam livres e felizes. A gente está aqui para que todos prosperem juntos. Então, enquanto a gente ainda tiver essa desigualdade, esse pensamento de que a gente tem que acumular,
a gente está desconectado do verdadeiro propósito da vida, que tem a ver com o flow, que tem a ver com fluir, que tem a ver com imaginar um mundo de fato abundante porque ele é, que tem a ver com imaginar um mundo onde tem para todo mundo. E isso está diretamente ligado na proporção inversa ao acúmulo. Para ter para todo mundo não dá para poucos terem muito. Para ter para todo mundo não dá para toda hora a gente querer trocar de iPhone. Para ter para todo mundo a gente tem que se responsabilizar com o nosso resíduo. Para ter para todo mundo a gente tem que sair da escassez para a abundância. E sonhar o sonho é o primeiro passo. Eu te convido seriamente a refletir sobre isso. E pensar em que áreas da sua vida você ainda está conectado no paradigma da escassez. E como vai ser bom quando você migrar para o paradigma da abundância.